Bom, esses dias eu tava andando no TikTok, tava scrollando no TikTok e me deparei com um vídeo chamado A Máfia do Autismo. E é um assunto que já tava com cuca na minha cabeça há um tempo, mas quando eu vi esse vídeo no TikTok me deu assim um estopim, assim, um gatilho pra vir aqui conversar sobre esse assunto com vocês. Não sei se vocês se depararam com esse assunto na For You. Ele deu uma repercutida, o vídeo viralizou na internet por conta do tema polêmico sobre o autismo e sobre as clínicas de autismo que se aproveitam, às vezes, de diagnósticos errados, diagnósticos equivocados, para poder ganhar dinheiro em cima, porque a indústria farmacológica, a indústria de terapia, essas coisas, com a ajuda também dos planos de saúde, ganha muito dinheiro. É uma indústria, assim, que você, se você quiser, você realmente fica rico às custas da vida, da saúde mental de outras pessoas, de crianças, de famílias, que não tem condições, às vezes, que você percebe que a pessoa não tem o conhecimento para poder se ver naquela situação, poder ver que ela está sendo tirado proveito, principalmente da criança, do filho, da filha dela, daquela pessoa. Então é sobre esse assunto que eu queria trazer hoje para vocês, para trazer também uma conscientização sobre esse assunto, porque infelizmente existe isso. Eu estou me formando em psicologia, né? Sou estudante de psicologia na faculdade e volta e meia a gente se depara com esse assunto sobre o boom do autismo. E já falei sobre isso em um dos vídeos aqui do canal. É só vocês procurarem que tem assunto do autista sobre autismo virar moda. Já foi um assunto que eu falei sobre, só que nunca me especifiquei com base nas crianças, com base em diagnósticos assim precoces, esses tipos de coisa, ou às vezes a criança tem um sintoma que lembra possivelmente autismo e já é diagnosticado com autismo. Isso é completamente errado, porque para você ser diagnosticado com um transtorno no neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, entre outros, o transtorno de déficit de intelectual também, você precisa de uma bateria de exames. Você precisa de ir em testes neuropsicológicos que demoram semanas para serem feitos. Precisa de acompanhamento, precisa de neuro, para poder ver se é isso mesmo, se não é por outras questões também, porque o ambiente influencia muito, como eu sempre bato muito na tecla aqui nos meus vídeos, o ambiente é tudo quando você, em qualquer situação, você sendo adulto, adolescente, criança, o seu ambiente, o meio que você vive, te influencia de todas as formas possíveis. Claro que tem os reflexos inatos, claro que tem coisas que você já nasce com, que influenciam também, mas o seu meio ambiente é o que mais influencia a sua vida, assim, normalmente. Como acho que desde 2020, desde 2019, 2018, por aí, que o autismo começou a ser uma pauta, assim, muito grande na nossa sociedade, principalmente nas redes sociais, né, com a viralização de mães atípicas, de pais atípicos, familiares, de influencers atípicos, que eu também sou uma, tá, que eu não me considero influencer, mas eu tenho autismo, eu sou portadora do TEA, do transtorno espectro autista. Então eu falo com alguma propriedade, pelo menos, né, sobre o assunto. Com esse boom do autismo começou, infelizmente, esta máfia do autismo, que é sobre o vídeo que a gente vai falar. É sobre isso a pauta do assunto do vídeo. É um assunto extremamente complexo, não é um assunto fácil de se falar, é uma área meio cinza, assim, para você debater sobre essas questões de saúde mental, essas questões do autismo e tal, porque é muito difícil de diagnosticar. Realmente é um transtorno que é bem complicadinho de você diagnosticar. Ele ainda não, infelizmente, não temos tantas informações científicas sobre o autismo. Por exemplo, não tem um remédio que cure ou trate os sintomas do autismo. Não existe esse remédio. Existem como maneiras, assim, de você levar com terapia que possam ajudar você a amenizar alguns sintomas, mas em geral um remédio, assim, que trate todos os sintomas do autismo ou que ajude, não existe.
Como existe, por exemplo, remédio para TDAH, remédio para borderline, para bipolaridade, essas coisas. Para o autismo ainda não existe, ainda é uma área bem cinza da tecnologia, da ciência, ainda é uma área que não está totalmente explorada. Estamos explorando, estão fazendo pesquisas, esses tipos de coisa, mas ainda é um pouquinho complicado. Para vocês terem noção, o autismo começou a ser uma pauta assim relevante na nossa sociedade, não fazem nem 40 anos direito. Lá para 1990 e pouco que essa pauta começou a realmente ser importante. O autismo começou a ser visto como um transtorno sozinho. Antes ele era sintoma de esquizofrenia, por exemplo. Era um dos sintomas, no DSM, né, no livro dos transtornos mentais, estava lá que ele era um sintoma da esquizofrenia, por exemplo. É algo assim de pouquíssimos anos atrás. Então, para vocês verem como o autismo é algo extremamente recente. É um transtorno que ainda não se conhece tudo sobre ele. Acho que ainda vai demorar um pouco para a gente ter muita noção sobre o assunto. É um assunto complicadíssimo de falar sobre. E essa pauta da máfia do autismo, infelizmente, isso é real. Isso existe. E eu queria aqui trazer conscientização para vocês tomarem muito cuidado com os lugares que vocês levam suas crianças, com as clínicas que vocês vão para se consultar, por exemplo, se você está sentindo que você pode ser portador de autismo, se você está vendo que você tem uns sintomas parecidos. Tomar muito cuidado com a clínica que você vai, com o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista que você vai, o neuropsicólogo. Você tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente, como em qualquer área da saúde, tem muitos profissionais que só ligam pro lucro. Eles só querem ganhar dinheiro em cima de você, em cima do seu sofrimento. Infelizmente, isso é algo muito real. Isso acontece desde que o mundo é mundo. As pessoas sempre gostam de ganhar dinheiro às custas dos outros, às custas do sofrimento alheio. E é muito dinheiro mesmo. Que eu já vi casos de doutores e doutoras, assim, de terapeutas, que fazem fazem você, assim, forjar um diagnóstico. Eles forjam um diagnóstico para poder chegar no plano de saúde e pedir mais dinheiro para eles fazerem um trabalho. Eles fazem, por exemplo, sei lá, 40 horas de terapia semanais. Já é bastante coisa. Assim, semanais acho que não, mensal, vai. 40 horas de terapia mensal. Só que vai lá para poder receber o auxílio, né? Para poder receber o dinheiro. Só que vai lá e, na verdade, a pessoa normalmente faz 20 horas só mensal de terapia com você paciente, com seu filho, qualquer pessoa que esteja passando por essa terapia. Meu Deus. Então, esses casos existem. A pessoa tá ganhando mais por um trabalho menos que ela tá fazendo. E os planos de saúde tem muito culpa disso também, tá? Mas a maioria das vezes não sabem desse abuso de poder, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Então, é extremamente complicado essa questão. Porque teste neuropsicológico é extremamente caro, mais de R$1.000 para cima. Qualquer coisa, terapia, se você não for pro plano de saúde, é muito caro. Remédio, se também não for por plano de saúde, se não for por SUS, essas coisas, é caríssimo também. Tem muito remédio que é muito caro, antipsicótico que é extremamente caro. E às vezes você está tomando remédio que você não precisa. Porque às vezes o seu diagnóstico ele é errado, você não tem nada. Ou às vezes tem um transtorno diferente e você está tomando um remédio que na verdade está te atrasando. Você está gastando dinheiro, o remédio está te atrasando, está te prejudicando. E não está fazendo um efeito nenhum. Às vezes está até piorando, na verdade, os sintomas que você tem, que você apresenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com psiquiatras de plano de saúde. Porque normalmente consulta de psiquiatra de plano de saúde é 30 minutos, 15 minutos, entre mais ou menos isso. E a maioria das vezes, eles na primeira consulta desses 15 minutos, você já sai com uma receita de remédio. A pessoa não te conhece. Para você dar um diagnóstico, para você receitar remédio para alguém, você tem que conhecer o passado, tem que ir a fundo na história da pessoa, tem que ir a fundo nas experiências de vida da pessoa, na infância, na adolescência, na vida adulta, tudo dessa pessoa você tem que saber
para você dar um diagnóstico e só aí você prescrever um remédio. Mas nessas consultas, a pessoa, 15 minutos, já sai com receita de remédio, já sai comprando remédio. Às vezes remédio tarja preta, que é outro assunto extremamente perigoso também, porque remédio tarja preta é remédio que mexe aqui na parte psicológica. Gente, vicia muito fácil. Eu acho que isso já é consenso geral, pelo menos eu espero. Vicia muito fácil, tá? E afeta muitas partes também aqui da sua cabeça, não só vício, mas várias partes. Pode afetar a memória, pode afetar o desenvolvimento, pode afetar a sua atenção, pode afetar várias áreas da sua vida. Então é um lugar muito cinza, é uma área muito complicada de falar e de lidar, tá? Essa parte da saúde mental é muito complicada, principalmente essa parte da máfia do autismo, como estamos falando, né, neste vídeo. Então, eu aconselho cuidado e aconselho, assim, você perguntar tudo, você falar tudo, você expor o máximo possível, perguntar o máximo possível pro médico, pra médica, pra qualquer pessoa que você estiver indo se consultar, fazer o máximo possível para saber as informações, tudo que você precisa saber. Pesquisar também é importante. Claro que não vamos fazer um Dr. Google da vida, pelo amor de Deus, né? Mas você tentar se inteirar do assunto, procurar pessoas que você conhece, sei lá, algum psicólogo, algum psiquiatra que você conhece, assim, de família, de amigo, algo assim. Perguntar também sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente complicado, tá? Não é fácil de lidar. Não é fácil, assim, porque para você sair de um tratamento medicamentoso errôneo, né, errado, é muito complicado. O desmame tá aí, e também tem a parte que é praticamente a mesma coisa que vício em drogas, dependendo, né, do tipo de remédio. Você fica viciado, sim. Você tem que fazer tratamento, você tem que fazer o desmame aos poucos, e tirando o remédio aos poucos. Se tirar de uma vez, pode dar uma besteira tremenda na sua vida, tá? Porque você fica assim com abstinência, isso é um negócio sério, tá? Medicamento também é droga, também mexe aqui, e mexe bastante, mexe pra caramba. Então, eu peço, assim, pra vocês terem muito cuidado com isso, que é um assunto extremamente polêmico, um assunto extremamente complicado. Peço pra vocês também terem cuidado antes de irem se medicamentar, né? Automedicamento? Medicamentar? Eu acho que... Antes de vocês se medicarem, pronto. Antes de vocês procurarem se medicar, procurar o diagnóstico certinho, tá? Principalmente das crianças. Se você, mãe, pai, atípico, atípica, por favor, toma muito cuidado. Não saia acreditando em qualquer coisa que os médicos falam por aí, que as clínicas falam por aí, porque infelizmente sim, isso é muito real. Tem muita clínica que só foca em dinheiro, não quer saber do seu bem-estar, não quer saber da sua melhora, não quer saber da melhora de vida das suas crianças, não quer, eles só querem lucro, só querem o máximo de dinheiro possível, ganhar o máximo de dinheiro possível em cima da desgraça alheia. Infelizmente isso é real, infelizmente isso acontece muito. Então esse vídeo é para trazer essa conscientização, para tentar um alerta também para vocês. Por favor, vamos tomar cuidado, que o nosso mundo, infelizmente, é muito complicado. As pessoas são bem complicadas mesmo. Tem gente que só liga para dinheiro, tem gente que vai te dar um diagnóstico errado e não tá nem aí se isso vai prejudicar a sua vida a longo prazo. Isso acontece muito. Então, por favor, vamos tomar cuidado. E se vocês tiverem gostado do vídeo, por favor, assistam outros vídeos meus, se inscrevam. Eu passo muito conteúdo aqui. Tô sempre tentando postar conteúdo semanal. Às vezes não dá por causa da rotina. Mas agora, nesse período assim de final de férias, essas coisas, eu tô com um tempo bom. Então eu tô conseguindo trazer mais conteúdo, me manter aqui no YouTube. E se vocês gostaram do vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam, comentem se vocês quiserem. E ó, um beijo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.